Fala galera do canal Intimidade com Deus. E galera, no vídeo de hoje nós vamos tá entendendo o que é o crescimento, né? Nós vamos estar falando sobre o crescimento, seja ele espiritual ou também o mental, né? Pela consciência. Nós vamos estar lendo aqui mais, né, sobre esse livro, né, que eu tô trazendo bastante aqui no canal até, que é Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Nós estamos falando, né, bastante aqui sobre esse livro. Estejam gostando desse conteúdo que a gente está trazendo aqui através desse livro também. Eu espero que vocês gostem e entendam aí sobre, né, o crescimento espiritual que a gente vai falar aqui hoje. Então, já peço que vocês possam deixar o seu like e se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações e fique ligado também nos próximos vídeos do canal também. E galera, comente aí embaixo quais outros estilos de vídeos que vocês querem que a gente traga aqui pro canal também. Seja ele oração, entendimento, palavra, tudo mais. Então escreva aí o que vocês querem ver aqui no canal. Então vamos lá. Então vamos dar início aqui ao nosso conteúdo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então vamos lá, vamos entender sobre o crescimento. Em Mateus 9, do versículo 16 ao 17 diz assim: ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos, e assim não se perdem nem os odres nem o vinho. Então, Jesus ensinou que as pessoas que estão crescendo são sempre capazes de mudar sua maneira de pensar a respeito das coisas. À medida que nos desenvolvemos e mudamos, antigas convicções inflexíveis são destruídas e deixam de funcionar para nós, assim como um odre velho se rompe quando o enchemos com um vinho novo e então se expande. As crenças que existem no nosso inconsciente são chamadas de princípios organizadores. À medida que passamos pela vida, acumulamos crenças a respeito de nós mesmos e do modo que nos cerca. Esses princípios organizadores agem automaticamente na maior parte das vezes, sem que percebamos, determinando nossas escolhas e reações, e são a base da nossa autoestima. É somente quando nos tornamos conscientes desses princípios organizadores inconscientes que podemos abrir espaço para novas convicções. Essa tomada de consciência promove o crescimento, assim como um odre novo acolhe o vinho novo. Então fica aquela pergunta, né? Quando a tomada de consciência gera o crescimento? E para essa pergunta nós podemos usar essa parte do versículo. Diz assim: nem se põe vinho novo em odres velhos. E aí ele dá um exemplo, né? E sempre que David entrava no meu consultório, era inundado dolorosos sentimentos de insegurança. Ele morria de medo de falar o que sentia por temer dizer alguma coisa que fizesse ficar triste com ele. O fato de David temer a minha rejeição resultava em longos e dolorosos silêncios nas nossas sessões. David tinha muitas lembranças de entrar no escritório do pai quando criança e ficar quieto, esperando que o pai conversasse com ele. Infelizmente, o pai estava com frequência ocupado demais para notar a presença de David. Como o menino nunca falava e nem o perturbava, o pai nunca pediu que ele se retirasse, o que criou a seguinte crença: princípio organizador, que no inconsciente de David se dizia mais ou menos assim: se eu não perturbar as pessoas, não serei rejeitado. O aspecto negativo desse princípio organizador era que David nunca tentava obter aceitação. Ele estava constantemente tentando evitar a rejeição. Esse é um processo sem fim. Depois de algum tempo, na terapia, David tomou a consciência de que estava automaticamente supondo que iria ser rejeitado se dissesse qualquer coisa perturbadora. Como tinha um enorme cuidado para não incomodar as pessoas, ele nunca se abria o suficiente para descobrir se as suas suposições estavam ou não corretas. O resultado foi que nada mudou para David. Sua timidez evitava que ele fosse rejeitado, mas também o impedia de descobrir se iria ou não ser aceito. As coisas mudaram quando David compreendeu que seu medo da rejeição se baseava em uma convicção inconsciente. Quando ele se deu conta desse princípio organizador, conseguiu encarar de modo diferente seus relacionamentos com os outros. Em vez de pensar, preciso ficar quieto para evitar a rejeição, passou a pensar, sempre tive medo de dizer o que sentia, mas a não ser que eu fale, nunca vou realmente saber como as pessoas irão reagir. Esse pensamento lhe deu coragem para se abrir com as pessoas e ele começou a ter relacionamentos muito mais satisfatórios. Então, descobriu rapidamente que não iria ser rejeitado todas as vezes que dissesse o que estava pensando. De fato, passou a encontrar a aceitação tanto queria receber do pai. O sentimento de ser aceito fortaleceu David
e permitiu que ele crescesse e mudasse de muitas maneiras. Jesus tinha um objetivo, estava decidido a tornar as pessoas conscientes do seu relacionamento com Deus. No entanto, ele sabia que tinha que enfrentar alguns obstáculos. Uma das maiores barreiras era o fato de as pessoas ficarem presas às suas antigas convicções e formas de pensar. Ele tinha que fazê-las perceber esse aprisionamento antes de conseguir que elas se abrissem a novas ideias. O crescimento humano é como o vinho novo. Jesus sabia que crenças antigas e inflexíveis são como os velhos odres que se rompem e não funcionam na presença do crescimento. Ele sabia que é necessário descobrir que as nossas antigas crenças precisam mudar se quisermos usufruir os benefícios do desenvolvimento. Como diz o antigo ditado, quanta água você consegue colocar em um barril de óleo de 20 litros? Nenhuma. Primeiro temos que tirar um pouco do óleo. Então, o princípio espiritual que nos traz aqui. As pessoas sábias estão sempre abertas a novas ideias e crenças, e até a respeito de si mesmo. Então, o que a gente pode entender nessa parte? Que quando o David ficava no trabalho com o pai, e ele ficava perturbando e tudo mais, o pai tirava ele do escritório que ele trabalhava. Mas quando o menino decidia ficar quieto, então, e não perturbar, ele então pensou que se ele ficasse quieto, né, o pai não ia expulsá-lo. E foi exatamente que isso aconteceu. Qual foi a crença que surgiu na cabeça dele? Que se ele ficar quieto e não fizer nada, ele não vai ser rejeitado, né? Ele não vai ser expulso do escritório do pai. Ou seja, isso criou nele desde pequeno. Ou seja, ele carregou isso pela vida toda. Então, durante a vida toda dele, seja em festa, seja na igreja, seja na escola, ele evitava de falar ou de fazer qualquer outra coisa para não desagradar as pessoas ou os amigos que estivessem ao redor dele. E assim, ele não ser rejeitado por eles, né? Ou seja, criou uma crença, criou um medo no coração dele e deixou ele tímido. Ou seja, ele poderia ser extrovertido na sua infância, mas aí por causa dessa crença que ele teve com o pai, ele acabou ficando tímido demais para isso. Só que aí quando ele percebeu essa crença, ele passou a pensar: sempre tive medo de dizer o que sentia, mas a não ser que eu fale, nunca vou realmente saber como as pessoas irão reagir. Ou seja, ele não pegava e ficava quieto. É claro que você tem que, antes de você falar, você tem que pensar no que você vai falar. Porque às vezes você pode falar alguma coisa que possa magoar alguém. Mas se você vê que o que você vai falar não vai magoar outra pessoa ou algo do tipo, você já vai lá e fala. Já expõe o que você pensa, o que você tá sentindo ali, se for o caso, né? E já fala logo, sem pensar muito, sabe? Porque se você pensar muito, você vai ficar com medo de falar aquilo e de repente você vai ficar com vergonha do que você vai falar e do que as pessoas vão pensar de você. Então, não demore muito pra falar. Já pegue e fale logo, entendeu? Por isso, peça a Jesus pra ele controlar as suas palavras, controlar a sua fala, controlar o seu agir, o seu pensar, em nome de Jesus. Bom, galera, a gente falou sobre quando a tomada de consciência gera o crescimento. Mas agora, quando o crescimento gera a tomada de consciência? Que aí, a gente vai usar esse versículo aqui, ó, Mateus 12, versículo 33. E diz: pois é pelo fruto que se reconhece a árvore. Bom, como sabemos se uma maneira é saudável e está crescendo? Pela qualidade dos frutos que ela produz. Jesus sabia que o mesmo era verdade no caso das pessoas. Podemos achar que estamos nos desenvolvendo, ou então podemos pensar que estamos fazendo um grande progresso na vida. Mas depois descobrir que o crescimento só acontece quando nos tornamos conscientes de nós mesmos. Donna faz terapia há vários anos. Ela nunca teve muitos amigos, de modo que a sessão de terapia é um dos poucos momentos da semana em que ela se abre para outro ser humano. No início, achei que Donna talvez não fosse muito perspicaz, mas depois compreendi que para ela as ações falam mais alto do que as palavras. Passei muitas das sessões com Donna apenas ouvindo o que ela tinha a dizer. Levei algum tempo para perceber que era exatamente isso de que ela precisava. Raramente, Donna pareceu se beneficiar com as minhas ideias. O que ela parecia querer era a minha atenção completa e depois de algum tempo, Donna me diz: fiz uma descoberta outro dia quando estava numa loja. Finalmente compreendi por que me sinto tão pouco à vontade ali dentro. Tenho sempre a impressão de que quando eu me aproximar do balconista, ele não vai gostar de mim. Acabei entendendo o que você vem tentando me dizer esses anos todos. A minha expectativa é de que as pessoas não gostem de mim. Agora eu entendo. Fiquei ao mesmo tempo aliviado e um tanto ou quanto sem graça. Durante anos, eu vinha tentando forçar Donna a assimilar a minha interpretação a respeito do seu medo inconsciente de que as pessoas não fossem gostar dela. No entanto, o que ela precisou foi simplesmente que eu a ouvisse com interesse
e atenção, até sentir que eu gostava dela. Como passou a acreditar que eu poderia gostar dela, sentiu-se confiante o bastante para entender que a sua perspectiva era de que os outros não fossem gostar. Às vezes, o crescimento precede a descoberta. Jesus estava mais interessado em convidar as pessoas a terem um relacionamento com ele do que em defender uma filosofia. O fato de as pessoas compreenderem as coisas não era bastante para Jesus. Ele queria que elas se relacionassem amorosamente com Deus e com os outros. Para ele, conhecer ideias era menos importante do que desenvolver relacionamentos pessoais. Jesus ensinava que as pessoas só conhecem a si mesmas quando se sentem amadas por Deus. Ele acreditava que só podemos realmente entender sua mensagem quando há um encontro pessoal. Assim, o crescimento que sentimos por sermos amados nos prepara para tomarmos consciência do que isso significa. Princípio espiritual. O conhecimento de nós mesmos é fruto do crescimento pessoal. Entendeu? Então, para a dona, basicamente foi aquele exemplo que eu dei. E ela tinha medo que as pessoas iam achar dela, né? E aí, ela pensava demais antes de ir falar com alguém, antes de abrir a boca dela para expressar a opinião, que ela estava sentindo ali naquele momento. Ela tinha medo de que as pessoas não fossem gostar dela. E isso acontece muito com pessoas que e estão tímidas, né? Porque não existe uma pessoa tímida. Existe uma pessoa que está tímida naquele momento. Mas ela não é tímida, né? Porque todos nós somos imagens e semelhanças de Deus. E Deus não é tímido. É só você ler a Bíblia que você vai entender. Bom, galera, então eu espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês gostaram desse vídeo, né, que a gente falou sobre o crescimento da consciência espiritual também, né? E a gente falou mais, né, sobre essa parte de timidez e tudo mais. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, sabe, deixe seu like e se inscreve aqui no canal. E não perde os próximos vídeos que a gente vai trazer aqui no canal também. E, né, porque os vídeos que saem aqui no canal é toda terça-feira, se alguém é novo e ainda não percebeu, às 6 horas. Só que agora eu acho que eu vou começar a postar às 7h15. Né? Eu tô testando ainda os horários, mas fiquem ligados aí no canal. Então, tamo junto. Até o próximo vídeo. Fique na paz. E lembre-se, busque ter intimidade com Deus. Valeu!